Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que não é discipulado. Discipulado não é um programa. O erro mais comum é tornar o discipulado um currículo, que um discípulo completa e então ele se forma. Em vez de promover um processo contínuo, um programa acaba centrando-se sobre um material que a pessoa conclui. De repente ela vai aprender algumas informações, desenvolver algumas habilidades, como dar um testemunho da sua conversão, ou como usar diferentes métodos de estudo bíblico. Não há nenhum problema com programas, e há bons programas que podem fornecer algumas informações interessantes, contribuir para que algumas habilidades sejam desenvolvidas pelos irmãos na igreja, mas eles são apenas ferramentas do processo de crescimento, mas não discipulado em si mesmo. Porque discipulado é fundamentalmente sobre a escolha de seguir Jesus. Isso precisa ser um estilo de vida, não pode ser apenas um currículo. Quando a gente vê o discipulado como um programa, você acaba tendo como base uma igreja dividida, que passa a ter aqueles que fizeram o programa e aqueles que ainda não fizeram. Por exemplo, em nossa igreja nós temos o curso A Escola de Discipuladores, para contribuir na formação e na capacitação dos nossos irmãos, para cumprir a sua missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos, também exercer o seu ministério na igreja local. Mas essa escola de discipuladores não define tudo o que é discipulado, porque temos ensinado a nossa igreja que esse curso, Escola de Discipuladores, para treinar líderes e irmãos para exercerem a sua missão e o seu ministério, como um ponto de partida e não como um ponto de chegada. Agora, o prejuízo maior de ver o discipulado como um programa é quando o discipulado torna-se apenas mais um ministério da igreja, em vez de ser o centro do seu ministério. Então, quando o discipulado concorre com outros ministérios, como liderança, evangelismo, pregação, adoração, aconselhamento e outros programas, o discipulado deixa de ser o que era para ser, o coração do que significa ser um cristão, o centro de ação e de atuação da igreja. Um perigo ainda dentro disso, de encarar o discipulado como mais um dos ministérios, dentre todos os ministérios que a sua igreja tenha, é a gente terceirizar o discipulado. Às vezes o pastor pode a igreja contratar um pastor para assumir o discipulado na igreja, quando o pastor principal diz assim: eu vou me envolver com o ministério de casais e você fica com o ministério de discipulado. Não. É preciso colocar o discipulado no ministério de casais. É preciso colocar o discipulado no ministério de louvor. Ou seja, o discipulado não é um ministério da igreja, é a missão da igreja. É o que a igreja faz, é o que ela foi chamada para fazer. De maneira que todos os ministérios da igreja precisam ter compromisso com a sua missão, que é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Então não há como a gente terceirizar essa tarefa chamada discipulado, que é contribuir para o crescimento bíblico e espiritual da igreja. Não pode ser terceirizado, não pode ser apenas mais um programa ou mais um ministério da igreja. Precisa ser o centro daquilo que define o que é ser um cristão. Um segundo equívoco acerca do discipulado, ou seja, o que não é discipulado, é que ele não é apenas para iniciantes ou para novos convertidos.
É verdade que os novos discípulos precisam de treinamento básico, mas é um grande erro pensarmos que podemos simplesmente aprender alguma coisa básica da fé e sair pelo mundo e achar que essa formação básica é suficiente. Não, a nossa formação é um processo, a nossa formação é continuada, a nossa formação em Cristo é até Cristo voltar. Ela não termina com um programa, por exemplo, com um currículo, por exemplo. Igrejas em todo o mundo estão cheias de pessoas que aprenderam as informações básicas sobre como ser um seguidor de Jesus, mas que não estudam mais a Bíblia, não memorizam mais Escrituras, não oram e não praticam as disciplinas espirituais diárias. Elas são como aqueles jogadores, né? Que aprenderam os princípios básicos, os fundamentos daquele determinado esporte. Por exemplo, o voleibol, aprendeu a sacar, a passar, a levantar, a bloquear, a defender, mas por falta de prática, essas pessoas esqueceram as noções básicas do voleibol. Agora eu pergunto para você, você conhece algum bom jogador de voleibol assim? É impossível ser um bom jogador de voleibol de alto rendimento sem praticar os fundamentos constantemente. E há muitos cristãos que há muito tempo não praticam mais o básico da fé cristã. Eles não oram mais, eles não leem a Bíblia mais. E, resultado, a obra de Deus tem pago um preço muito grande por conta desse conceito errado de que o discipulado é para iniciantes na fé. E essa questão de abandonar de praticar o que é básico, envolve também a questão de evangelizar, de pregar o evangelho. É lógico que as pessoas novas na fé, o círculo de amizade delas é de pessoas não cristãs, então elas têm um potencial muito maior, mas a gente precisa, como cristãos mais velhos e antigos, formar novos laços de amizade para que possamos compartilhar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus. Um outro erro também muito comum sobre discipulado e que não define o que é discipulado é acharmos que discipulado é somente para líderes. Durante grande parte da história do cristianismo, só os líderes da igreja, os bispos, os presbíteros, os pastores, os padres, os monges, recebiam um treinamento espiritual mais qualificado. É claro, isso mudou como resultado da Reforma Protestante, a partir de 1517, mudou, dando oportunidade aos leigos para ajudar no ministério da igreja, sim, mas ainda existe muita coisa para melhorar, para mudar. Porque ainda há uma diferença entre o clero e o leigo, entre o formado e o não formado numa academia teológica. Quando se trata, por exemplo, da quantidade e do nível de informação disponível, seja para o clero, seja para o leigo. Agora, como é que a gente vence esse elitismo espiritual no contexto da igreja local? Eu sei que geralmente esse elitismo não é intencional, mas muitos leigos simplesmente se sentem inferiores espiritualmente aos discípulos reais, aqueles que vão dedicar tempo integral à sua vocação ou à sua profissão. Claro que pastores sabem mais sobre assuntos teológicos que a maioria dos leigos, mas isso não significa que esses leigos sejam menos espirituais e os pastores mais espirituais do que eles. Eles podem exercer a sua missão no mundo e o seu ministério na igreja. Então qualquer resquício de elitismo espiritual pode ser facilmente ofuscado através de alguns princípios básicos sobre discipulado. Primeiro princípio é de que todos os cristãos são discípulos que nasceram para uma nova vida espiritual quando decidiram seguir a Jesus.
Então não existe essa coisa de que existe cristão de primeira classe e de segunda classe. Todos os cristãos são chamados para ser discípulos que fazem discípulos. Segundo, o objetivo do discipulado é a transformação à imagem de Cristo, tanto para a liderança pastoral, tanto para os pastores, quanto para os leigos, para os membros, para as ovelhas, de uma forma geral. O que o pastor é? É um discípulo de Jesus, que está em crescimento em Cristo, está sendo formado em Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito, de homem maduro. Todos os cristãos, independente deles exercerem o ministério pastoral ou não, eles são discípulos que estão em processo de formação. Isso é para todo cristão. Todo cristão precisa crescer em Cristo. E a terceira forma, o terceiro princípio básico para a gente eliminar esses resquícios de elitismo espiritual na igreja é proporcionar um discipulado e uma formação espiritual bíblica e teologicamente fundamentados, saudável. É preciso dar formação para os membros da igreja. E os membros da igreja precisam se colocar à disposição dos seus líderes, dos seus pastores, para que eles possam contribuir na formação espiritual, na formação bíblica e na formação teológica dos nossos irmãos. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, e eu espero que esses conceitos errados de discipulado sejam eliminados da sua mente e que você possa ter um conceito correto, bíblico, do que seja discipulado, de que discipulado é para todos. Todos somos discípulos, não apenas para líderes, de que discipulado não é apenas para novos convertidos, mas para cristãos mais velhos também, e que discipulado é preciso ser exercido como um processo. Não termina, não é um currículo. Não termina quando você cumpre ali um curso básico do discipulado de 3 volumes, 4 volumes. Não é um programa, não é um currículo. Mas discipulado é um processo para a vida inteira. É um estilo de vida. É a sua caminhada com Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.